quais são os aspectos benéficos em nossa legislação processual e quais são os maléficos. Mas sempre sabendo que tão somente com a reforma legislativa eu não vou conseguir gerar impacto nenhum. As grandes reformas processuais que geraram impacto em nível mundial, eu posso começar com a reforma processual austríaca de 1895, encabeçada pelo ministro Franz Klein, à época um jurista e processualista austríaco de enorme importância, inclusive é a legislação básica para a reforma de todos o processo civil no século XX, em todos os países do mundo, inclusive no Brasil. Foi uma reforma que ela foi sedimentada aos poucos e com um trabalho, inclusive, junto do operador. Nós estamos conversando hoje com o professor Dierle Nunes, autor do livro Processo Jurisdicional Democrático. Quem está assistindo o programa já percebeu que esse é um livro que não pode faltar na prateleira de nenhum jurista, de nenhum estudante de direito. A obra publicada pela editora Juruá já pode ser encontrada nas livrarias, pela internet ou nas lojas. Vale a pena porque é um grande trabalho, é um grande debate sobre esse imbróglio no qual nós nos metemos, que é o funcionamento dos tribunais. Nós vamos para o rápido intervalo e voltamos já já. Hoje eu não vou entrar em cena para representar um papel, mas para dar um toque em você, que dá tanto valor à liberdade. Tem gente que usa drogas porque acha que vai ficar mais descolado. Num primeiro momento, a droga pode até dar prazer. O problema é o que ela faz depois. Não parece uma incoerência usar drogas para buscar liberdade e depois perder a liberdade com as drogas? Então, se elas surgirem na sua vida, sai de cena e faz assim para as drogas. Algumas feridas não se tornam apenas cicatrizes, ficam marcadas na alma por toda a vida. Ajude a proteger nossas crianças contra a violência doméstica. Já? Estamos de volta com o programa Direito em Debate. Hoje nós estamos conversando com o professor Dierle José Coelho Nunes, autor do livro Processo Jurisdicional Democrático, publicado pela editora Juruá. No primeiro bloco, uma das coisas que me chamou a atenção, professor Dierle, foi quando o senhor falou das nossas necessidades de decisões ágeis. Tudo bem, o ágil é um problema bem processual. E decisões boas. Depois, um pouco à frente, o senhor falou sobre o aumento dos poderes do juiz. Talvez nenhuma norma tenha contribuído mais para isso recentemente do que o Código Civil, que o tempo inteiro remete para o juiz a função de verificar o que é a boa-fé, o que é a probidade, o que é a função social e etc. Decisão boa. Qual é o caminho para isso? O caminho para isso, Mamed, primeiro é a própria redefinição da função do processo na atualidade. Os movimentos de reforma que foram levados a cabo no Brasil e em vários países, mais no Brasil nos últimos tempos, porque o modelo utilizado no Brasil não é parecido com o de outros países nos dias de hoje. Nenhum outro. Um modelo. No que diz respeito ao fundamento, sim, mas no que diz respeito à prática, não. Explico.
A ideia do reforço demasiado do papel do juiz no campo do processo foi, na verdade, fruto de uma ruptura de uma matriz liberal, de uma matriz no qual o processo era dominado pelas partes e advogados, para uma matriz de protagonismo do juiz, que se inicia no final do século XIX e início do século XX. Não é nada novo. Que é uma tentativa de tentar, com um reforço do papel do juiz e com uma redefinição desse papel do juiz, eu ter uma melhor justiça social. Sob a credulidade de que o juiz ele teria uma formação plural, uma formação filosófica, política, econômica, até administrativa, para conseguir até verificar qual que era a ressonância, qual que era o impacto da sua decisão. Só a ideia de distribuição. Exatamente. Né? Ou seja, compreender que uma parte está melhor assessorada, que a outra está pior assessorada e corrigir esses desequilíbrios. Compensar os déficits de desigualdade material. Essa é, inclusive, a expressão utilizada pela doutrina processual. O juiz ele captaria os valores e poderia, inclusive, em algumas situações limite, advogar até para a parte mais frágil. Esse é um discurso do final do século XIX, que vai começar a ganhar força no início do século XX. Todas as reformas processuais vão ampliar os poderes do juiz e vão trabalhar com uma coisa que vem se tornando um modismo, mas que é do final do século XIX, no Brasil, que é a ideia do ativismo técnico do juiz. O juiz tem um poder maior, o juiz ser o protagonista do sistema e as partes serem relegadas a um papel de segunda importância. É o que você cuida no terceiro capítulo do seu livro, Surgimento do Socialismo Jurídico. Exatamente. Da socialização do processo. Exatamente. Só que a partir desse dado momento, a partir desse movimento pela socialização, se verificou em dado momento em vários países, que o reforço demasiado do papel técnico do juiz, inclusive integrando esses conceitos válvula, essas cláusulas gerais, esses conceitos indeterminados, criou um quadro de atecnia do restante dos outros profissionais dentro do processo e dentro do sistema jurídico. E chegou um dado momento, na década de 60, especialmente nos países onde houve um reforço máximo disso, como os países do leste europeu, no qual alguns deles chegaram até a suprimir a advocacia por causa do regime, à época, regime político, econômico, social, à época, eles perceberam que não dava para trabalhar com um juiz solitário dentro do processo. O processo tinha uma função, o processo tinha que subsidiar tecnicamente elementos de prova, de debate, para que o juiz pudesse proferir uma decisão. E eles começaram a trabalhar com uma tônica que eles chamavam de processo colaborativo, de processo comparticipativo ou de comunidade de trabalho dentro do processo, que é uma coisa extremamente simples. Qual? Cada sujeito do processo, o advogado, as partes, o promotor, o juiz, tem uma função que precisa desempenhar da forma mais técnica possível. E com isso eles geraram um reforço do papel de todos os profissionais, não só do juiz, começaram a se preocupar com a atualização de todos os profissionais e não só do juiz, atualização técnica. Em muitos países é impensável uma reforma processual entrar em vigor sem que todos os profissionais tenham passado previamente por um curso de atualização. É impensável você pensar numa reforma que entra em vigor sem que os profissionais sejam atualizados em todos os níveis. E eles começaram a trabalhar com essa tônica colaborativa. É um problema que nós enfrentamos nas reformas brasileiras.